Olá, está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que podem transformar a sua empresa. O episódio de hoje é mais uma edição do Comercast Convida e vamos falar sobre mercado livre de energia para o setor da construção civil. E recebemos aqui a Setenco Engenharia, uma empresa que há mais de 90 anos tem um vasto know-how em obras de infraestrutura. Vamos nessa? Para representar a Setenco, eu recebo o gerente de suprimentos, Felipe Jesus. Seja muito bem-vindo, Felipe. Olá, obrigado, gente. Obrigado por esse bate-papo, por esse espaço e poder contribuir aqui com esse assunto que também é muito importante. Excelente. E para representar a Comerc Energia, eu recebo o Rodrigo Topan e a Rafaela Sena. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade para falar dos processos de migração. Também obrigado pela oportunidade, pelo convite. A gente vai bater um papo aqui bem bacana, falando do nosso dia a dia, para que todos conheçam aí um pouquinho do funcionamento do processo de migração aqui da Comerc Energia. Bom, para começar, eu vou com o nosso convidado, né? Vamos falar com a Setenco. E eu queria, Felipe, que você explicasse um pouco mais sobre quem é a Setenco e o que vocês fazem. Então, a Setenco é uma empresa quase centenária, né? E que vem desenvolvendo projetos ao longo do tempo, altamente vultuosos e emblemáticos, não só no Brasil, como na América do Sul. Projetos esses que podemos citar: o aeroporto de Congonhas, a rodovia dos imigrantes, a hidrelétrica de Itaipu e também o metrô de Caracas, na Venezuela. Bastante interessante, né? Bom, Rafaela e Topan, eu vou pedir licença que eu ainda vou continuar perguntando para o nosso convidado, porque, como você mencionou, e, enfim, esses grandes projetos, você tem como uma empresa quase centenária, né? Mas a gente sabe que é a primeira vez que vocês têm a experiência com o mercado livre de energia. E aí eu queria entender o que motivou essa decisão nesse momento de empresa. Então, desde 2023, a Setenco ela tem direcionado o seu plano estratégico, muito voltado para as questões da parte da estrutura ambiental, das políticas de compliance, da agenda ESG. Então, ela tem buscado ferramentas e parcerias para poder desenvolver não só a parte que já tem de seu maior know-how, que é a construção, mas também formar elementos que venham a diversificar e também impactar socialmente, né? Que legal. E aí, a gente agora, como a gente volta a falar, né, do nosso tema de mercado livre de energia para o setor da construção civil, mercado livre de energia é um tema que a gente fala bastante aqui no Comercast. Tem diversos episódios que a gente pode deixar aí para quem quiser assistir. Mas a Comerc ela é uma empresa que tem uma grande experiência na migração para o mercado livre de energia. A gente também fala muito sobre a modalidade varejista. Então, para a gente começar aqui a aquecer do lado mais técnico sobre mercado livre de energia, eu queria que o Topan, né, o Rodrigo, nos explicasse quais são os principais desafios que as empresas enfrentam no início desse processo. Vivi, eu acredito que um dos principais, né, desafios, né, desse mercado livre na modalidade varejista é o consumidor, principalmente os menores, né, consumidores, entenderem um pouco do processo do mercado livre de energia. Por quê? Porque o processo, né, de migração, que nós chamamos, ele é um processo por etapas. Então, uma etapa depende da outra. E se eu não cumpro, por exemplo, a primeira etapa, eu não posso ir para a segunda etapa. Então, é muito importante que o consumidor consiga compreender as necessidades que nós aqui como Comerc Energia, né, fazendo todo o processo, precisamos deles. Vou dar um exemplo aqui, acho que para ficar um pouquinho mais claro para todos. Para a gente iniciar o processo, a gente vai falar até um pouquinho mais para frente, nós precisamos fazer uma denúncia do contrato na distribuidora. Se esse consumidor não mandar para a gente todos os documentos necessários, a gente esbarra na distribuidora, o processo volta para a gente e aí começa-se, né, a ter um pouquinho de ruídos, né, em torno desse assunto. Então, é muito importante, né, o consumidor dentro, né, do Mercado Livre, dentro do processo, ele entendendo as etapas. Nosso time ali está 100% ali para apoiá-los. Então, é uma grande troca entre Comerc e consumidor para a gente seguir as etapas e chegar lá no final dos 180 dias e esse cliente começar a ser, de fato, um cliente do Mercado Livre.
A gente fala bastante aqui sobre essas temáticas, né? Inclusive, tem até um episódio sobre denúncia de contrato, que a gente começa até falando sobre isso. Mas eu queria até entender do lado do Felipe, que experimenta isso na prática, né? A gente sabe que a Setenco está no início ali do processo de migração. Para você, como é que tem sido esse começo de processo? Olha, foi muito importante o apoio de todo o time da Comerc, né? Porque não só disseminar essa informação para que a gente possa fazer entender, e do lado da Setenco, o apoio da alta gestão em decorrência desse processo ser longevo, né? Ter um tempo relativamente longo, sendo que o conceito é de a gente obter logo resultados, né? A gente vive de resultados, então ter que esperar para obter o resultado às vezes é um pouco difícil, mas que com a informação bem disseminada, os processos bem claros, isso eu tenho que deixar aqui, né, firmado, que desde o começo sempre foi muito transparente a nossa relação, então tem sido muito tranquilo o desenvolvimento dessa fase. A gente já falou aqui da denúncia do contrato, né? Estávamos falando sobre isso. É super interessante a gente ver a parceria, né? Cliente e Comerc, para que isso seja bem sucedido, principalmente nesse começo, porque sem começo não tem migração. Exato. E aí eu queria direcionar a pergunta para a Rafaela. Rafa, como é que é essa denúncia de contrato? Explica para o pessoal como é que é esse comecinho aí do trabalho que o Topan já explicou, mas explica para a gente o que é, de fato, essa denúncia de contrato, essas primeiras etapas. A denúncia é basicamente comunicar à distribuidora que você quer ser um consumidor livre. Então, por meios de via portal, algumas ainda por e-mail, a gente precisa formalizar a intenção de migrar. Nessa primeira etapa, às vezes precisa mandar alguns documentos, precisa assinar alguns formulários. Nesse momento, alguns representantes precisam indicar, né? Então, essa reunião de documentos que a gente faz aqui, em checar se quem assinou tem poderes, esse trabalho é feito aqui internamente, né? Então, a gente comunica que aquela unidade tem intenção de se tornar livre. Rafa, eu sei que a gente sabe que você tem bastante experiência na migração. São muitos anos, né? Conta aí pro pessoal, quanto tempo tem que você faz isso? Já tem 6 anos. E a gente sabe que a modalidade do mercado livre de energia sofreu algumas transformações ao longo do tempo, né? O mercado livre de energia não era aberto para mais consumidores como é hoje, né? Que é todo o grupo A. Mudou muita coisa do que era nesses 6 anos aí? De curiosidade mesmo. Mudou, sim, bastante coisa, principalmente o volume de novas oportunidades, mas também o perfil do cliente acabou mudando um pouquinho. Entendi. Bom, e aí, Felipe, para a gente voltar a falar sobre o mercado livre de energia na prática, né, com vocês na Setenco, como a migração tem impactado nas obras que vocês executam? Nós temos projetos diversos, né, onde a energia sempre se faz presente. Alguns com uma alta demanda, uma demanda muito elevada, pois a gente acaba aplicando equipamentos que necessitam desse volume elevado de energia, exemplo como britadores, usinas de concreto, usinas de asfalto, né? E isso impacta diretamente no resultado. É algo que a gente entende que vai nos proporcionar bons resultados. Também tem uma contribuição da agenda positiva da parte ambiental, que a gente tem divulgado isso, e tem buscado amplificar essa informação, não só internamente, como externamente. Você já explicou, Felipe, um pouquinho sobre o papel da Comerc Energia nesse processo de migração, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor como tem sido ali o comecinho, né? Vocês entraram em contato com a Comerc, como que vocês chegaram até a gente, como é que foi esse começo de relacionamento entre nós? O relacionamento, ele é oriundo até de uma parceria também do grupo, né? Ele surge ali de um bate-papo, de uma relação comercial que nós estamos construindo com a Vibra em relação a outros insumos, e fui apresentado. E dali em diante, eu comecei a buscar, estudar o mercado, identificar a oportunidade, né? Quebrar algumas barreiras juntamente com a Comerc, pois o mercado da construção ele é muito específico no que se diz respeito a tempo, prazo. Então, nossos projetos são muito fixados, né? Você tem um tempo certo e determinado para atender a demanda do cliente, independente se for público ou privado. Então, foi um momento muito importante de conhecer, de desenvolvimento dessa informação e posterior o desenvolvimento do modelo de negócio, né? Que
Para a gente, e é o que eu tenho colocado sempre juntamente em todos os negócios que a gente está construindo, é este modelo de negócios, prazos, a oportunidade em conjunto e principalmente a curva de aprendizado que a gente tem feito e está sendo muito legal porque a gente já está conseguindo nascer livre em algumas das nossas unidades. Isso é bem legal, né? E até para nossa audiência também contextualizar para quem ainda não sabe, a Comerc é uma empresa do Grupo Vibra, então a gente tem cada vez mais sinergias, né, com as soluções que a Vibra oferece. E aí, voltando um pouco sobre o processo de migração para o mercado livre de energia, o Topan falou de vários processos ali, né, de várias questões que acontecem no meio do caminho. E, obviamente, existem ações que são críticas ali. E aí eu queria entender com vocês, né, e aí a Rafa e o Topan, quais são esses momentos mais críticos que vocês entendem e enxergam que o cliente ele precisa dar mais atenção para que a migração seja tranquila. Eu vou começar aqui, depois a Rafa pode complementar. Uma coisa que nós, né, eu acho que tanto eu aqui como uma parte do processo, depois a Rafa também, né, o time dela com a finalização mais propriamente dita do processo, a questão de pendências de documentos é algo muito crítico para a gente, porque se a gente não tiver, né, ali, por exemplo, um contrato social, uma fatura, fotos, né, da cabine de medição, por exemplo, são documentos, né, são formalizações que as distribuidoras pedem para nós e faz parte do processo como um todo. Então, se o cliente não entrega essas informações para nós, aí a gente precisa começar um processo ali de cobrança ali de documentos, né? Então, fica um bate-bola ali com o cliente. E se esse processo ele não andar de uma forma mais acelerada, a gente pode ter problemas de atraso de migração. Então, essa questão de comunicação com o cliente é uma fase também muito importante. E se do lado do cliente ele não responde para a gente da forma que nós precisamos, isso pode ter complicações lá na frente. Você quer complementar alguma coisa, Rafa? Eu diria que isso também é muito importante, sim, essa comunicação ativa e também o cumprimento do cronograma. É uma janela de 180 dias e são muitas etapas sequenciais. São realmente etapas ligadas no final de uma, o início de uma, no final da outra. Então, a gente precisa cumprir esse cronograma da melhor forma possível e com a maior agilidade possível. É legal que a gente fala muito que para o cliente isso se torna simples porque a gente demanda para o cliente, né? Olha, você precisa desse documento. Porque se ele fosse fazer essa migração sozinho, seria difícil. Seria extremamente complicado, né? E assim, migração mais rápida, né? A migração já é um processo que precisa ser, né, demorar pelo menos 180 dias, e tem essa denúncia do contrato, tem todas as etapas que vocês disseram de documentação, mas é interessante que quanto mais cedo se faz isso, mais rápido vêm os benefícios do mercado livre de energia. E aí a gente entra nesse assunto. E aí eu queria entender com o Felipe qual a expectativa de economia que a Setenco tem com o mercado livre de energia. Então, desenvolvendo os estudos juntamente com a Comerc, estimamos nessa bandeira inicial, que é a bandeira verde, até 30%, levando em consideração o tipo de unidade, né, consumidora. Então, estamos nessa expectativa muito boa, né, de que venha a ocorrer. Porém, a gente entende que os ganhos são significativos e reais, né, e que o número, enfim, ele pode alavancar, ser um pouco menor, mas de qualquer maneira a gente está muito entusiasmado com o resultado que a gente pode obter. E é interessante porque a gente vê economia de alguma forma, né? Então a gente sai de um status ali e entra em outro, né? Exato. Muito bom. E após a migração, como é que a Comerc ela faz, auxilia, né? Porque a gente tem esse processo aí, mas a gente não abandona o cliente depois. Existe um longo relacionamento pela frente. Como é que é o trabalho da Comerc para que esses bons resultados sejam garantidos? Vivi, eu vou até falar um pouquinho antes desse processo de pós-venda, porque aqui dentro da Comerc Energia, nós já iniciamos o processo ali de onboarding, né? As fases do processo de migração, já com um contato muito próximo com o consumidor, porque nós entendemos que é super necessário que esse consumidor entenda as etapas,
que nós ali podemos falar um pouquinho com esse cliente, ele entender aquilo que nós necessitamos. Então, a gente já tem um time ali que está falando com o cliente ali dentro do processo de migração, praticamente todos os dias, para a gente garantindo, né, os prazos, os documentos, aquele um pouquinho que eu falei antes. E no pós-migração, nós temos ali todos os nossos canais de contato disponíveis, então e-mail, WhatsApp, telefone, onde o cliente pode entrar em contato com a gente. A gente tem um time ali de pessoas que vão atender esse consumidor, tirar dúvidas. Muitas vezes o cliente não entende algumas questões, né, de faturas, né, do processo ali de pós-migração. Então, a gente está ali para auxiliar o cliente, para dar um atendimento ali, muitas vezes, exclusivo. E uma coisa muito bacana de se pontuar aqui, óbvio, como todas as empresas, nós queremos sentir o que o cliente avalia do nosso atendimento. E hoje, de acordo com as nossas pesquisas de satisfação, nós temos notas assim altíssimas de satisfação dos clientes perante o nosso atendimento, perante os nossos processos. Então, eu acho que isso é uma questão muito bacana da gente frisar aqui, que a gente está sempre disposto a atender os clientes e a melhorar os nossos processos internos. Isso é bem legal de você mencionar a Setenco, né? Tá no começo desse relacionamento, ele ainda vai sentir o resultado na prática, ele ainda vai perceber isso, mas é interessante que dessa preocupação e da expectativa que ele pode criar aí também durante esse processo, né? Exatamente. E aí, Felipe, pra gente complementar, né, pra gente continuar falando de expectativa, ao migrar para o Mercado Livre de Energia, como você disse lá no começo, tinham algumas expectativas, e se tem expectativas. E eu queria te perguntar quais são elas, que você listasse quais são elas, pra gente poder, até depois, fazer um comparativo aí com a realidade. Exato. Além do número que já foi citado, né, que é uma meta a ser atingida, na verdade trazer o reforço das novas estratégias que a Setenco tem buscado, né? Que principalmente validar que trabalhar com a construção civil também é ambientalmente correto e pode gerar excelentes impactos, né? Então, isso a gente tem trabalhado internamente, buscado reforçar isso a cada dia, com boas práticas, não só da engenharia, mas também das outras áreas, como ambiental e as demais. É muito bom a gente ver esse tipo de preocupação num setor que é essencial, né? A gente está falando de obras que sempre vai existir, né? E a Setenco, né, como uma empresa tão relevante nesse segmento, com obras tão importantes para o país como um todo, né? É muito, muito legal a gente ver esse tipo de pensamento. E aí, para a gente finalizar e a gente chegar na parte das dicas, né? Porque a gente está falando aqui do Mercado Livre de Energia para o setor da construção civil. E aí eu queria que a Rafa e o Tupã dessem dicas para quem quer começar, quem está no setor da construção civil, quer migrar para o Mercado Livre de Energia, ficou com medo de, nossa, eu vou ter que... É uma etapa que demora. Eu queria que vocês dessem algumas dicas para quem está com medo. De acordo com a regulação atual, qualquer cliente tem 180 dias para migrar dentro do Mercado Livre. E a Comerc Energia, com a sua tradição, com o seu pioneirismo, há mais de 20 anos de experiência com o Mercado Livre de Energia, é uma empresa super sólida e entende o como fazer esse processo. Então, eu acredito que isso é um pilar, é uma força muito grande que nós temos aqui como companhia de entregar esse processo, esse serviço para os nossos clientes. Eu acredito também, Vivi, que é uma coisa muito importante, né, que os clientes também precisam entender, e até pegando um pouquinho da fala aí do Felipe, quando o cliente deseja, né, sair do mercado tradicional, do mercado cativo, e migrar para o Mercado Livre, ele espera, óbvio, né, alguns retornos. E quais são esses retornos? É a economia, né, é a previsibilidade financeira, né, porque uma coisa está entrelaçada à outra. E uma coisa que também, né, é muito importante, e as empresas estão indo muito atrás disso, são as questões de sustentabilidade, de energia limpa, que também faz parte
né, do processo do Mercado Livre. Então, eu acredito que hoje a Comerc ela tem muito desse DNA e a gente consegue proporcionar isso para os nossos clientes. Eu concordo com o Topã. A Comerc tem muitos anos de experiência na migração, então todo mundo que tiver dúvida, a gente vai conduzir o processo da melhor forma. Excelente. E a gente espera receber o Felipe novamente aí daí a uns anos para poder falar que tem mais unidades migrando, que está economizando mesmo e que está vendo os benefícios de sustentabilidade, enfim, é o que a gente espera. Tá bem. Com certeza voltaremos, temos uma excelente intenção de continuarmos a parceria. Tem dado muito certo, mesmo aqui no processo de migração. E, claro, esperamos o resultado em breve. E para finalizar, eu queria agradecer a presença do Felipe, da Setenco, né, representando a Setenco. Muito obrigada por ter dedicado tempo, por ter participado aqui do Comercast e dividido com a gente como está o começo desse nosso relacionamento. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço e, precisando, com certeza estaremos aqui de volta. E agradecendo quem é de casa também, né? Muito obrigada, Rafa, Rodrigo, por terem participado e contado pra gente um pouco mais, porque a gente traz aqui muito sobre os benefícios do Mercado Livre de Energia, mas a gente não tinha entrado ainda no passo a passo ali desse processo, então muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela oportunidade. Agradeço também a oportunidade e obrigado também pelo pessoal da Setenco estar aqui com a gente, né? Um cliente muito importante aí dentro da nossa base. Espero que essa parceria seja muito duradoura. E se você gostou do episódio, compartilhe com quem precisa saber mais sobre o Mercado Livre de Energia. Para ficar por dentro de conteúdos como esse, é só seguir a Comerc Energia nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E para finalizar, se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Um abraço e até mais!